A atmosfera já mudou. Amém? É sobre isso. Você compartilhar o que Deus colocou dentro do seu coração. Com a pessoa mais próxima. Quem é o próximo mais próximo? O que está do seu lado. Então, às vezes a gente passa e a gente deixa de derramar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Eu tenho um amigo, ele é um empresário muito bem conceituado, ele tem empresas, franquias quase em todos os estados, e por focar muito na empresa, ele deixou a fé dele esfriar um pouco. E uma vez ele foi para um retiro, para ter um treinamento de alto impacto, de desenvolvimento, e ele ficava assim, meu Deus, era muito mais fácil a gente ajoelhar aqui, orar e clamar ao Senhor. E ele, mas eu estou sem coragem de falar isso com meus sócios, com medo de ser julgado. Então, assim, ele demorou muito tempo até conseguir romper essa barreira de orar pelos irmãos. Então, quantas coisas estão nos parando de derramar aquilo que Deus colocou sobre nós? E a Bíblia falou que a quem muito é dado, muito será cobrado. E Ele só vai derramar sobre quem já derrama sobre os outros. Essa é a diferença entre represa e rio. Represa, ela retém tudo que ela recebe. O rio, ele corre. Ele tem vida. Amém? Então, que essa igreja seja um rio e não uma represa. Então, o pastor Tiago está contando aí as viagens, o que ele está tendo de experiência, transbordando, e a gente fica alegre. Que às vezes são poucos os lugares que estão falando assim, olha, nós não vamos investir em ar-condicionado, não vamos investir em cadeira, nós vamos investir em pessoas. Glória a Deus ou não? Glória a Deus. Porque hoje está difícil encontrar líderes que têm coragem de falar isso. Porque às vezes tem um irmãozinho sentado e fala assim, ah não pastor, eu preferi um ar-condicionado, a cadeira. Então você tem que ter ousadia para dizer que aqui tem um propósito. A gente não age por necessidade, a gente age por propósito. Amém? Então é uma alegria estar aqui. Eu vindo aqui hoje, eu me lembro de quando eu terminei os escolhidos, e o pastor Tiago me colocou na fogueira. Vem aqui, Thomas. Vamos colocar o irmão Thomas aqui para nos ajudar com o treinamento de homens, de família. E ele nem sabia que eu ia vir aqui depois dar um treinamento de paternidade. Mas o Espírito Santo já sabia. Você lembra, pastor Tiago? Você colocou aqui na frente, eu falei, pastor Tiago, você nem combinou comigo? Eu falei assim, não, aqui é no altar mesmo. Então, glória a Deus, porque isso se cumpriu de fato. Né? Eu mudei para Anápolis, hoje eu moro com minha família. Quem não esteve aqui de manhã, eu já apresentei, minha esposa, eu tenho 3 filhos. A Nicole, a Pietra e o Joshua. É Joshua mesmo, viu? Tem gente que às vezes tem dificuldade de pronunciar. É Josué em português. Então, assim, a gente vem aqui com muita alegria poder compartilhar aquilo que Deus está derramando sobre nós. E paternidade está no centro do coração de Deus. Eu mostrei hoje de manhã que quase todas as disfunções da sociedade, ela vem por ausência paterna. Por que isso? Porque quando Deus manda alguém para a terra, Ele não mandaria alguém desprotegido, sem cuidado. Ele confiaria que 2 anjos cuidariam desse ser, um pai e uma mãe. Então, os pais têm a responsabilidade de representar Deus na vida dos filhos. Eles deveriam ser o agente abençoador desses filhos. Mas, muitas vezes, por ignorância, eles são usados por inimigos e se tornam agentes amaldiçoadores. Para quem muita gente não estava, eu contei um testemunho que eu estava nos Estados Unidos. Tinha um pai que, às vezes, para motivar o filho, ele ficava chamando o filho de perdedor. Não, perdedor. Você não vai ser ninguém na vida assim, você precisa acordar cedo, tentando motivar. O filho foi lá e tatuou perdedor. E falou para o pai, fala alguma coisa que você já não me disse. E o pai ficou em choque. O pai achando que estava usando uma ferramenta para abençoar e não foi. Então, quantas palavras, às vezes, no momento de raiva, a gente faz, a gente defere. Então, a gente busca o Espírito para não fazer a vontade da carne. Que na hora ali que a gente está educando os filhos é muito difícil. Eles exigem de você, eles demandam. Então você tem que estar bem. Porque a criança, ela está desregulada, ela vai dar trabalho. Você não quer ter trabalho, não tenha filho. A função dele é te dar trabalho. Então assim, e você tem que ter o equilíbrio, as ferramentas para conseguir treinar. Você treina o seu filho para a vida, para o casamento, para a criação de filhos, para se tornar alguém na vida. Eu sempre falo isso, quando que um pai é bem-sucedido na vida?
quando ele se torna desnecessário na vida do filho. Então, hoje, o meu relacionamento com as minhas filhas, os meus filhos agora que eu tenho um menino, é por necessidade. Eles precisam de mim para tudo. Para acordar, para dormir, para ir no banheiro, para comer, para tudo. Sem mim, eles não fazem nada. Mas eu vou aos poucos emancipando eles, ensinando eles a terem autonomia, para chegar numa fase, eles não precisarem de mim para nada, nem financeiramente, nem emocionalmente e nem espiritualmente. Quando eu consegui fazer isso, eu fui bem-sucedido na vida. Mas, infelizmente, nós estamos vendo hoje crianças de 30 anos dependentes dos pais emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. E aí isso está sendo um problema muito sério, inclusive dentro da igreja. Então, um pai é bem-sucedido quando ele consegue emancipar o filho, para que o nosso relacionamento não seja mais por necessidade, mas por gratidão e amor. É a mesma coisa com Deus. Muitas pessoas chegam, por isso que eu falo, um novo convertido, ele começa a se chegar e nasce de novo. Então ele começa a se relacionar com Deus por necessidade. Eu nunca vi ninguém bem na vida, no Caribe, na praia, falando assim, eu acho que eu preciso de Deus. Normalmente, quando está com problema financeiro, problema de saúde, problema no casamento, as pessoas lembram de Deus. E não tem problema, ainda bem que busca Deus. Imagina se buscasse o inimigo. Então tem que buscar Deus mesmo. Só que a gente não pode manter nesse nível infantil. Então no começo é por necessidade. Então as pessoas começam a buscar Deus porque elas têm uma necessidade que precisa do Pai. Mas à medida que elas vão sendo discipuladas pela igreja por um pai espiritual, elas vão emancipando. Para que você não se relacione mais com Deus por necessidade, mas por gratidão e amor. Amém? Glória a Deus? Então é isso, quando você está pleno, você pode assumir responsabilidade sobre os outros. Essa é a função. Pegar cristãos imaturos e ensinar eles a assumirem responsabilidade sobre os outros, sobre a cidade, sobre um orfanato, sobre uma creche, para que a igreja cumpra o seu papel. Então eu venho trabalhando muito dentro desse quesito de paternidade. Falei no vídeo, falei hoje de manhã, Malaquias 4:6. A maior profecia bíblica, o último versículo da Bíblia do Velho Testamento, e eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então a terra é amaldiçoada quando não tem paternidade, quando o coração dos pais não está convertido ao coração dos filhos. E é responsabilidade dos pais, que são mais maduros, dar esse primeiro passo. E muitas vezes é difícil, eu já vi casos de filhos terem que ganhar os pais primeiro. Dentro disso, eu trouxe um panorâmico que ele vai te dizer sobre as idades. Então, a gente tem, normalmente, de 0 a 24 anos para preparar uma criança para o jogo da vida, para um casamento, para trabalho, para a espiritualidade. Esse é o tempo que você tem para poder preparar ele para a fase adulta. Se a gente perde isso daí, a gente vai ficando cada vez com um desafio maior, com pessoas infantilizadas. Nós estamos tendo esse problema, eu falei hoje de manhã, já é comprovado que pela primeira vez na história, a próxima geração tem um QI menor que a anterior. Sabe por quê? Vou falar para vocês, atendendo muitos pais, eu vi a única coisa que corre na cabeça da maioria dos pais. Sabe o que é? Vou trabalhar muito para colocar meu filho numa boa escola, para que ele entre numa boa faculdade, para que ele escolha uma carreira de sucesso e tenha sucesso na vida. Sucesso na cabeça desse pai é sucesso financeiro. Por isso que nós estamos tendo muitos jovens com qualidade de vida financeira, bem-sucedidos, mas incapazes de constituir família e criar filhos. Incapazes. Então, é só você ver o número de divórcio, o número de famílias destruídas, por falta de formação. E muitos pais até estavam bem intencionados, porque na cabeça dele eu estou me sacrificando para trabalhar, para dar algo para o meu filho que eu não tive. Olha a cilada, a astuta cilada do diabo. Eu vou me ausentar, então eu dou minha ausência para dar presentes, para dar bens materiais. E o que a criança mais quer é um pai e uma mãe saudável presente. Então, o nosso objetivo aqui é que vocês entendam que todo lar precisa ter um homem de Deus casado com uma mulher de Deus, formando filhos de Deus. Amém?
Então esse é o nosso objetivo. Todo o nosso empenho e nosso esforço é para que vocês entendam o propósito de vocês nisso. Porque a igreja está desfalecendo. Eu fui recentemente numa igreja que minha esposa vai desde pequenininha, né, em São Paulo, e vimos um casal que estava lá também já há 20 anos, 30 anos, e os filhos já não estão mais na igreja. Foram criados e não estão mais na igreja. Quantos testemunhos vocês já ouviram assim? Filhos de líderes, de pastores que não estão mais na igreja. É só você ir para a Europa. Veja o que aconteceu com as igrejas na Europa. A maioria esfriou. Só tem o pessoal mais da velha guarda. Não alcançou a próxima geração. Então a gente precisa fazer algo para que isso não aconteça aqui. Então nós temos de 0 até os 24 anos para treinar. A primeira temporada de sucesso, que é onde ele tem mais energia e disposição, é até os 42. Depois você tem um intervalo que ele vai refletir o que ele construiu até aqui. Depois a segunda temporada de significado e 70 ele já consolida tudo que ele fez na vida. Passa para mim, por favor. Vamos lá. Do 0 aos 6 anos, o maior impacto é o materno. Então a mãe é a figura principal ali na educação do filho. Então ela amamenta, ela cuida, ela ensina o autocuidado, a autoestima. Isso é tão sério que, se durante a gravidez a mãe tiver alguma crise ou alguma depressão, algum problema disfuncional, isso afeta o bebê. Já é comprovado. Tem uma coisa chamada de epigenética. O que é epigenética? É como a genética interfere na próxima geração e como coisas que você pode fazer pode sobrepor a genética. Então, esse estudo começou com judias holandesas que estavam no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, sofreram perseguição, passaram fome, mas sobreviveram e tiveram seus filhos. Seguiram com a vida e tiveram outros filhos. Quase todos os filhos dessas mulheres que sofreram durante a gravidez desenvolveram algum distúrbio na fase adulta. Quase todos tiveram uma disfunção na fase adulta, por conta do que a mãe sofreu durante o período da gestação. Então, isso é o quão importante é a mãe estar bem. Recentemente, teve um estudo que eu uso muito também, pegaram um exemplo de vários homens que foram para a guerra. E quando eles voltaram, alguns deles tiveram transtorno pós-traumático, síndrome do pânico, crise de ansiedade, e um grupo dele não teve nada. Foi para a guerra e voltou como se nada tivesse acontecido. Qual foi a diferença dos dois grupos? Criação, trauma pré-existente. Se eu já tenho trauma na fase da infância, quando eu vou na fase adulta e enfrento algum desafio, ele potencializa. Se na fase da infância eu fui bem educado e desenvolvido, os traumas que eu enfrento na fase adulta não me afetam tanto. Por isso a importância dos pais entenderem isso. E a gente conseguir acabar com essa mentalidade de que sucesso é sucesso financeiro, de carreira. Isso está entrando dentro da igreja, tá? Está entrando. Eu conheço um monte de pais que colocaram os filhos em escola que eles sabiam que não tinham princípios e valores e depois perderam os filhos. Pensando só no sucesso. E aí eu pergunto, quem que matriculou? Quem que foi atrás? Então, a primeira parte é da mãe e o pai dá suporte. Então, o pai é aquele que vai dar suporte à mãe na primeira fase, ali até os 6 anos. Depois entra o impacto paterno, competências básicas e físicas. Já é comprovado que o pai presente nessa fase, o filho desenvolve melhor emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu atendi um caso de um senhor de uns 45 anos, 50, e ele estava muito mal, só que aparentemente ele não tinha motivo. Bem casado, 2 filhos, uma carreira que ele ganha bem, não tinha dívida, casa, carro, mas ele estava muito mal. Aí eu fui entender o histórico dele, ele tem 4 irmãos, ele é o caçula de 4 irmãos. E os 4 tiveram que trabalhar com o pai. E todo mundo falou para o pai colocar o filho numa escola particular, quando o pai tivesse condição. Então o 5º foi o único que entrou numa escola particular. Resultado, dos 5, ele é o que menos ganha. Por quê?
Porque os 4, por conviverem com o pai, aprendeu a comprar, a vender, a fazer tudo e desenvolveram muito melhor do que ele, que o pai terceirizou a educação. Vocês acham que judeu terceiriza a educação? Mas nunca. E judeus são um povo mais próspero da terra. Mas porque eles estão focados no relacionamento, no vínculo e no afeto. E não em prosperidade financeira simplesmente. Isso é tão sério que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com 10 perguntas para quem está na igreja e quem está fora. Só uma eles respondiam diferente. Ou seja, a mentalidade estava muito parecida. O que não pode acontecer. A mentalidade do cristão tem que ser o oposto da mentalidade do mundo. Amém? Depois ele entra dos 12 aos 18 anos no impacto dos colegas. Isso aqui é crucial. Vai chegar uma hora que os amiguinhos dos seus filhos vão impactar mais os seus filhos do que vocês. Então, essa é a hora de você consolidar e preparar o ambiente. Qual que é a função da comunidade, da igreja? Preservar esse ambiente. E eu não tenho visto isso. Então, você precisa proporcionar amigos, primeiro, que tenham os mesmos princípios e valores. E quase ninguém está fazendo isso. O que é isso? Fazer viagem junto, fazer churrasco junto, fazer projetos juntos, para que essas crianças não se sintam alienadas. Quantas vezes na minha escola os cristãos eram excluídos? Ah, não, o cristão não pode participar de festa junina, não pode disso, não pode aquilo. Tá, mas o que ele pode? O que ele pode que é bom, que ele vai estar alegre, feliz por ser cristão? Então eu conheço muitas pessoas que desviaram por causa disso. Porque só focou no não, não pode, não pode, não pode. E o que pode? Então, essa é a importância de proporcionar um ambiente para que eles desenvolvam com outras crianças que têm o mesmo princípio e valor. Segunda coisa, colocar no coração aqui para quem é pai de evangelizar os amigos. Sabe quando que você ganha o seu filho? Quando os coleguinhas deles te elogiarem. Falam, nossa, seu pai é legal, hein? Que isso? Vamos voltar aqui de novo? Seu pai dispõe tempo, brinca com a gente, ouve. Aí uma vez eu falando com um pai que não é cristão, falei, estou preocupado com seu filho, porque ele vem no consultório só ouvindo funk pesado. E música influencia. Música, ele diz respeito à cultura daquela pessoa. Daqui a pouco ele vai estar fazendo coisa errada. Aí ele, não, mas ele aprendeu isso na escola. Eu falei, mas quem matriculou ele lá? Ele falou, agora eu tenho que ficar babá de menino de 13 anos? Eu falei, você escolhe. Você quer buscar ele na escola ou na boca? Então é isso. A responsabilidade não pode ser terceirizada. E nós estamos, às vezes, muito individualizados, inclusive na igreja. O Douglas Gonçalves, uma vez, fez uma pergunta assim, que ele se questionando, né? Do Jesus Cop, falando assim, acho que ele leu no livro, as pessoas que você chama para uma guerra, chama para orar, você está com uma dificuldade na sua vida, um desafio no casamento, você liga, irmão, ora por mim, tal, aqui na igreja, é a mesma pessoa que você chama para o seu aniversário? E ele viu que não eram as mesmas pessoas. Ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Por que não? Porque a pessoa que você conta em oração, você não conta nos momentos bons. Então a gente precisa mudar essa mentalidade, essa divisão que acontece. Precisa ser tudo uma coisa só. Então aqui é crucial o impacto dos colegas, principalmente nos dias de hoje. Eu lembrei aqui de um caso também que me impactou muito. Atendi um menino já com 20 e poucos anos, ele estava sobre uso de cannabis. Eu falei, olha, você, quando vier na consulta, você não usa não, você não tem como eu te atender. E aí, não deu uma semana, ele deu um surto mesmo. Ele rasgou o colchão falando que a namorada estava dentro, ficou 3 dias sem dormir. O pai dele me ligou e falou assim, tem como você vir no hospital? Meu filho está aqui, está te chamando. E ele não dorme. Eu falei, não, normalmente eu não vou, né? Mas com um pedido assim eu vou. Aí eu fui lá, na hora que eu cheguei no hospital, ele saiu assim da porta do hospital falando que estava lendo a mente de todo mundo. Falou, estou lendo a mente das enfermeiras, eu estou lendo sua mente. Falei, pode internar. Pode internar. Aí internamos o menino. Quando eu atendi ele, eu fiz um teste com ele. Eu perguntei o que ele mudaria na vida dele. Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, eu trabalho com o meu pai, e meu pai é muito grosso.
Ele nunca me elogiou, nunca agradeceu, sempre dá má resposta, sempre está mal-humorado, e eu trabalho com ele todos os dias. Eu gostaria que meu pai fosse uma pessoa mais agradável. Aí, por ele internar, eu comecei a atender o pai dele. Aí o pai dele abaixou a guarda, vendo o filho naquela situação, ele aceitou fazer uma terapia. E aí ele veio, e eu perguntei para o pai dele, o que você mudaria na sua vida? Aí ele falou, meu pai, eu nunca vi meu pai sorrindo na vida. Isso já vem lá de trás. Olha que loucura. Os dois mudariam o pai. Essa é a importância. Porque daí, um pai sem propósito não ensina propósito para o filho. E aí o filho ficou vulnerável a influências externas e acabou usando droga. Quantos aqui não tivemos, né, um elogio de um pai, uma afirmação? E aí isso vai gerando consequências na vida. A gente vai ver algumas delas. Mas as principais, ou é sentimento de culpa e rejeição, ou querer provar para todo mundo que eu sou bom para poder ter a validação das pessoas. Os dois são ruins. Então você tem empresários, você tem políticos que passam a vida sendo bem-sucedidos para ter a atenção dos outros, quando na verdade a única coisa que ele queria era uma aprovação do pai. E aí a igreja precisa entender, porque essas são as astutas ciladas do diabo. Onde agentes que eram para ser agentes abençoadores, infelizmente se tornam agentes amaldiçoadores. E sabe como é que isso funciona? Tem uma analogia que fala o tiro que foi ouvido ao redor do mundo. Como que aconteceu? A França ia guerrear contra a Inglaterra e os exércitos vieram. Mas eles não queriam guerrear. Então o comandante de um ia conversar com o comandante de outro para apaziguar, para cessar a guerra. Só que escondido nos arbustos tinha quem vendia arma para os dois. E ele não queria que eles apaziguassem. Então ele deu um tiro nos franceses. E aí os ingleses falaram, foi os franceses, foi os ingleses e a guerra começou. Então muitas vezes na vida das pessoas tem inimigos escondidos atirando. E você acha que foi o outro e você começa a contra-atacar. E aí o caos se instaura. Então, impacto materno, paterno, colegas, depois você volta de novo para o paterno, depois impacto cultural e o desenvolvimento e conquista. Eu vou ensinar para vocês aqui algo que eu acho muito importante, que são os 7 passos do desenvolvimento, do amor. A gente precisa normalmente passar por esses 7 passos para desenvolver e ser um adulto pleno, para desenvolver o amor de Deus, que é o amor ágape. Então, a gente vai usar 7 nomes para representar a palavra amor. Na Bíblia, você tem 3. Às vezes está escrito amor lá, mas são 3 palavras em grego diferentes. Mesma coisa, vida. Quando está escrito vida lá, pode ser vida psique, que é vida mental, zoe, que é a vida de Deus, e bios, que é a vida humana. Só que como eles colocam vida para tudo, a gente acha que é a mesma coisa. Amor igual. Então tem 7 pilares do amor. O primeiro amor que a gente trabalha é o amor porneia. Esse é o amor onde é a única fase que você tem o direito de só receber. É o amor infantil. Onde a mãe dá 100% do amor para o bebê, o que o bebê faz para retribuir esse amor que ele recebe? O que o bebê faz para retribuir o amor que ele recebe da mãe? Sabe o que o meu faz? Cocô, xixi, noite sem dormir, faz nada. Ele não tem condição de retribuir nada. Então ele só recebe. A única fase na vida que você tem direito de só receber é quando você é um bebê. Passou disso, sinto muito, você não tem mais esse direito. A palavra pornografia vem de porneia. É uma pessoa que quer extrair prazer da outra sem ter nenhum compromisso ou responsabilidade. Então ela está aprisionada num nível infantil, onde ela não consegue desenvolver um relacionamento saudável. E ela quer extrair do outro sem dar nada em troca. Então, por isso tem muitos adultos aprisionados em pornografia. Porque não foram desenvolvidos na vida. Hoje é um grande problema. Tem um livro que chama A Batalha de Todo Homem. São 2 pastores americanos que escreveram e vai falar sobre isso. Sobre essa prisão que está avassalando os homens. Por conta do desenvolvimento. Então, o primeiro amor é o amor porneia, onde você só recebe. Depois é o amor Istorgé, que é a introdução do pai. Então você começa com a mãe, depois você vem com o pai.
O bebê fica 9 meses dentro da mãe. Quando ele sai, ele ainda tem a sensação que ele é um com a mãe, um sentimento simbiótico com a mãe. Então ele demora um tempo até entender que ele é outro ser. Quando entra a introdução do pai, ele começa a ver dois adultos que são diferentes e que se relacionam. E aí ele começa a aprender a lidar com quem é diferente dele. Quando não há isso, escuta o que eu estou te falando, quando não há introdução paterna, nessa fase, a criança vai aprender a se relacionar só com quem é igual a ela. Daí vem o racismo, preconceito e um monte de outras coisas. Pessoas que só sabem se relacionar com quem é igual. Isso é um problema muito sério. Cada vez mais nós estamos tendo esse problema. E para piorar, com a inteligência artificial agora, mais ainda. O que tem de gente fazendo terapia com IA não está escrito. Por quê? Por conta da nossa incapacidade de nos relacionarmos. Porque relacionar com pessoas é muito difícil, vamos convenhar. Com a própria família já é difícil. Por isso que eu sempre falo, tem duas coisas que mais adoecem o ser humano. A solidão é uma das coisas que mais mata o ser humano, e conviver com gente. Então eu tenho que aprender a conviver com gente sem adoecer. E Cristo, ele veio para nos ensinar isso. Quando ele fala, eu vim cuidar dos negócios do meu Pai. Os negócios do Pai é cuidar de pessoas. Amém? Eu vim cuidar dos negócios do meu Pai. Cuidar de gente, ajudar elas a desenvolver amor. Então, esse é o processo. Então, a introdução do pai, nessa faixa etária, vai ensinar para ele que é possível dois adultos diferentes conviverem. O divórcio, o que é o divórcio? É a incapacidade da gente conviver, de entrar em consenso. Eu quero do meu jeito. Por que os jovens hoje não querem casar e não querem ter filhos? Porque casamento significa sair da individualidade para a conjugalidade. Onde eu faço só o que eu quero e agora eu tenho que fazer o que os dois querem. E eu não estou disposto a abrir mão da minha individualidade. Eu quero fazer o que eu quero. Eu não fui treinado para isso. Eu não tive referência. Por isso que é importante a introdução do pai, para que ele tenha referência de como extrair felicidade, mesmo com duas pessoas diferentes convivendo juntos. Tem muita gente hoje que não formou conjugalidade. É um casal que ainda vive a individualidade, só dividindo o aluguel. E isso vai afetar a próxima geração. Então, istorgé, introdução do pai. Depois que houve a introdução do pai, a gente entra pelo amor filia, que é o terceiro. O amor fraternal. É o amor dos amigos. Uma das melhores coisas que você pode ensinar para os seus filhos é ensinar eles a serem sociáveis. Porque vai chegar um momento que vocês não vão estar mais perto deles, e se eles não forem pessoas sociáveis, eles não vão se dar bem em nada na vida. Já viu criança que ninguém quer estar perto? Então, vai terrível. Por que o povo perguntar? Cadê o pai desse menino? Cadê os pais? Cadê a educação? Então, se não desenvolver, vai ter sérios problemas na fase adulta. E hoje está muito difícil isso daí. Vocês estão acompanhando a sociedade, como é que está? Com várias doenças, disfunções, incapacidade de conviver. Então, a gente precisa trabalhar isso. E o amor filia, o que é o amor filia? É o amor ao amigo. É alguém de fora da família que eu considero como se fosse da família. Então, pai e mãe não é amigo. Amém? Pai e mãe não é amigo. Porque pai e mãe já é da família. E pai e mãe precisa fazer coisas que amigo não faz. Confrontar o filho, deixar ele irritado. Por quê? Porque ele vai ter que dizer não. Posso fazer isso? Não. Vai bater o pé, vai ficar irritado, mas no outro dia ele vai ter que levantar e falar bença pai, bença mãe. Por quê? Porque eu que coloco a comida na mesa, porque eu pago as contas, porque eu faço porque eu te amo. Então isso é limite. Muitas vezes eu atendo casal e as pessoas pensam que amar é só cuidar, afeto, carinho, e não é só isso. Por limite também é uma demonstração de amor. Por isso que na Bíblia Deus fala que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Se Deus não disciplina é porque o filho é bastardo. Então disciplina é um atributo do amor de Deus para nós.
Então é porque Ele nos ama, que Ele nos disciplina, para que a gente não permaneça no erro. Então o pai que é passivo e não disciplina o filho, ele está sendo negligente. Ele não está representando Deus na vida do filho. E às vezes tem algumas mães que valorizam mais o que ela faz e não valoriza tanto o que o pai faz, às vezes de pôr disciplina ali. E é um casamento, onde vai precisar da função dos dois, para representar Deus para aquele filho ou para aquela filha. Amém? A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, eles não são nossos. Nós vamos ter que prestar conta pelo que Deus nos confiou. Então nós temos o amor, primeiro, storgé, qual que eu falei mesmo? Já esqueci aqui. Porneia, storgé, filia, que é o amor fraternal. Quando você vai passando nisso aqui, você vai desenvolvendo a habilidade de relacionamento. E você precisa passar por isso para conseguir entrar nas próximas fases. Pular a etapa vai te trazer sérios problemas. O quarto é o amor, amor eros, que é o amor para o casamento. Só depois que eu consigo manter uma amizade por muito tempo, é que eu consigo entrar num casamento. Se você não consegue manter uma amizade, como que você vai manter um casamento? E eu estou falando sério, isso já é um dado, tá? Hoje já é comprovado que quase ninguém tem amigo mais. Porque está todo mundo preocupado com trabalho, dinheiro e produção. Você conversa com as pessoas, antigamente, porque a gente precisava das pessoas, as pessoas eram mais humildes e se relacionavam melhor. Agora, que eu tenho tudo na minha mão, que tudo eu peço, eu não preciso mais de ninguém, está se tornando um individualismo gigantesco, a tal ponto de você morar 20 anos num prédio e você não conhecer seus vizinhos. Antigamente você ia pedir sal, açúcar, arroz, e eu falo muito isso. Às vezes você brigava com um vizinho e estava de mal dele, mas seu carro quebrava e ele era o único mecânico da cidade. Ou você ficava sem carro, ou você vestia carapuça, pedia desculpa e falava, desculpa aquele dia, irmão. Mas agora, a autossuficiência, essa é uma das estratégias do diabo. Tudo posso em mim mesmo. Tudo posso em mim mesmo que me fortaleço. É a autossuficiência. E aí esse é o desafio, sabe? Desenvolver humildade para se relacionarmos. Porque a igreja, olha isso, presta atenção. A igreja vai demonstrar o amor de Cristo pelo relacionamento que nós temos uns pelos outros. O mundo vai conhecer a Deus quando olhar para a gente e falar assim, nossa, como eles se relacionam de maneira amorosa. Eu nunca vi isso em nenhum outro lugar. Só dá para ser testemunha se forem dois. No Antigo Testamento não era aceito você falar mal de alguém sozinho. Ou que alguém cometeu um crime. Precisava de duas pessoas. Então, para validar que você é testemunha de Cristo, você precisa de ter pelo menos mais um. Porque não tem como você materializar o amor sozinho. Você precisa de mais alguém. Convivendo e desenvolvendo e aprendendo. Então, o amor eros é o amor para o casamento. Quantos casamentos estão sendo desfeitos? A pessoa está pulando etapa. Ela não consegue manter uma amizade, já quer manter um casamento, pelo amor de Deus. E aí a probabilidade de dar errado é muito grande. E é o que eu falo, nós não estamos sendo preparados. Antigamente a gente era um pouco preparado para o casamento. O judeu é preparado para o casamento. Ele tem treinamento. Quanto tempo você estudou para exercer sua função na empresa? Para ser médico, advogado? E quanto tempo você estudou para ser pai e mãe? Às vezes nada. Faço da minha cabeça mesmo. A chance de dar errado é muito grande. Então precisa desenvolver ferramentas para a gente manter um casamento, para ensinar para os nossos filhos a referência de como extrair felicidade do casamento. E eu tenho certeza que se vocês pararem para pensar em volta de vocês, os amigos, o círculo de convivência familiar, vocês vão ver poucas pessoas que estão conseguindo manter um casamento saudável e feliz. É verdade ou não é? Poucas pessoas. Por conta da autossuficiência, da dureza do coração. E aí é o que eu falo. Você não consegue transmitir para a próxima geração ferramentas para extrair felicidade do casamento. Logo, casamento não é prioridade, família não é prioridade. E
qual foi a profecia, qual foi a bênção sobre Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso o inimigo quer destruir as famílias, porque Deus falou que vai abençoar todas as famílias da terra. Através de você e de mim. Através daquilo que o Espírito Santo derramar sobre vocês. As famílias vão ser abençoadas. Então não pule etapa. Elas estão ali para você aprender, para você desenvolver. Para que você chegue ali na frente, quando tiver um problema, você já tem a solução. Então esse é o amor eros. Só depois que eu passo por essas 4 etapas, a mulher pode chegar no amor materno, que aí ela inverte. Agora ela consegue dar 100% sem esperar nada em troca. Gente, estou falando sério. Quantas mulheres a gente conhece que tem depressão pós-parto, que vive reclamando que filho dá trabalho, que vive mal-humorada, depressiva, enquanto era para ela estar vivendo o momento mais pleno da vida dela. Eu sei que se eu pedir para vocês levantar a mão, vocês conhecem várias pessoas que estão assim. Que o sonho era ser mãe, tem filho, divorcia. Eu tenho um caso que divorciou, a guarda ficou até com o pai. Não pode ficar com a guarda do menino. A mãe abriu mão da guarda. Esse é o quão desafiador nós estamos. Então, nessa fase, você tem condição de dar 100% sem esperar nada em troca. E aí, depois a gente passa para o sexto, que é o amor paterno. Eles falam que é mais difícil o amor paterno do que materno. Por quê? Porque a mãe, muitas vezes, ela precisa do filho perto para se sentir bem. Então, eu preciso ver meu filho que ele está bem. Já o pai é aquele que vai saber o momento certo. Não, meu filho está pronto para enfrentar a vida, para desenvolver, para crescer. Como é que uma mãe segura um bebê? Ela segura para dentro, protegendo e cuidando? É instintivo. Como é que um pai segura um bebê? Não é para fora? Olha lá o carro, olha lá a bola. Projetando ele para fora. Se dependesse da mãe, o filho nunca sairia de casa. Se dependesse de alguns pais, com 10 anos ele chutava para fora de casa. Então é um casamento, onde há a função de um, a função do outro, para que eles equalizem e ensinem para os filhos o que é família, pelo amor de Deus. E assim, os conflitos, eles fazem parte, são a manutenção. Por que fazem parte? Porque o filho também precisa ver que os adultos erram, que eles têm conflito, e que eles solucionam. Para quando ele tiver o deles, meus pais tiveram isso e solucionaram assim. Não precisa ser pai perfeito nem mãe perfeita. Deus não espera a perfeição de nós. Senão ele teria criado anjo e robô. Sabe qual que é a alegria de um pai? É ver o filho amadurecendo. É ver minhas filhas brigando por causa do brinquedinho, e eu indo lá e falo, filha, tem que aprender a compartilhar. Daqui a pouco as duas estão brincando junto e aprenderam a compartilhar. E eu fiz parte desse processo de desenvolvimento. O pai se alegra quando você aprende a compartilhar. Amém? E ele quer fazer parte desse processo de desenvolvimento na sua vida. Para que a gente não fique eternamente infantil. Meu Deus do céu, uma criança falar gugu dadá é a coisa mais linda. Um menino de 18 anos falar gugu dadá, eu dou um tapa na orelha. Alguma coisa errada aconteceu. E todas as fases você extrai felicidades diferentes. Quando você está conectado ao Pai. Quando você não está, tudo é um problema. Tudo é um desafio. Então aqui a gente quer dar ferramenta para vocês, para aliviar o peso, para que compartilhe a carga, porque a função da igreja é essa. Às vezes tem uma mulher que chega aqui, que é mãe sozinha, mãe solteira, precisa de uma referência de homens. Quem que vai assumir essa responsabilidade? O mundo vai assumir? A internet vai assumir? Ou nós vamos assumir? Então é hora da igreja se posicionar. Às vezes a gente está muito focado em política, em outras coisas, e o que a gente deveria fazer, a gente não está fazendo. Então, sexto, paterno, quando você passa por esses 6 etapas, você chega no sétimo, que é o amor ágape.
Esse é o amor da plenitude, é o amor de Deus. O que é o amor ágape? É quando você já venceu todas essas etapas, você já está pleno e você entende que Deus te plantou nessa cidade, nesse tempo, para que todos à sua volta você considere como família. Amém? E Paulo Borges, ele fala uma coisa desafiadora, ele fala: você espera a prostituta converter para chamar de irmã ou você chama ela de irmã para ela converter? Você faz ela entender quem é o pai dela para depois ela mudar o comportamento ou você espera ela mudar o comportamento para ela entender quem é o pai dela? O que faz de nós termos o mesmo pai? Nos tratarmos como irmãos. Isso faz de nós termos o mesmo pai. Cristo veio para que ele fosse o primogênito de muitos irmãos. Então nós estamos aqui para amadurecer até alcançar a plenitude de varão perfeito. Para que a gente assuma a responsabilidade. A maturidade, ela não vem com a idade. Com a idade vem cabelo branco ou a falta de cabelo. A maturidade, ela vem com assumir responsabilidade. Então eu assumo a responsabilidade de uma amizade. Depois eu assumo a responsabilidade de um casamento. Depois eu assumo a responsabilidade de um filho. E eu dou conta. Depois eu assumo a responsabilidade de uma comunidade. Depois a gente assume a responsabilidade de um orfanato. E de uma cidade. Amém? Então nós estamos aqui para amadurecer, para sermos referência do que Cristo faria se Ele estivesse no nosso lugar. Nós somos o corpo de Cristo. Ele poderia fazer sozinho, mas Ele escolheu fazer conosco. Amém? Vamos colocar de pé? Queria que você colocasse a mão no coração, sondasse seu coração. A Bíblia fala que de todas as coisas que a gente deve guardar é o coração, porque dele procede a fonte de todas as coisas da vida. Então, o som do seu coração, em que nível de maturidade você está? Você está no nível infantil? Você está no nível intermediário? Você já está pronto para assumir responsabilidades? Ou você ainda precisa que os outros cuidem de você? Então, a alegria de um pai, a alegria do pai é ver os filhos amadurecendo, saindo do nível de infantilidade, de necessidade, para nos relacionarmos por gratidão e amor. Quem é que está grato e feliz pelo que Deus fez na sua vida esse ano? Aleluia. Senhor e Deus Pai, nós queremos te agradecer por este lugar, por essas pessoas, por essa congregação. Senhor, que os teus filhos possam amadurecer para assumir a responsabilidade do que o Senhor tem colocado na vida deles. Para entender que os filhos deles são profetas nessa cidade. Que os amigos dos filhos possam ser adotados por esses pais que estão aqui. Para que eles possam transformar Cláudio. Possam transformar essa nação. Assumindo a responsabilidade de algo que talvez eles não teriam que assumir, mas eles assumem porque eles te amam. E porque eles entendem que melhor é dar do que receber. Porque nós damos porque o Senhor nos deu primeiro. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E o Senhor nos resgatou de onde nós estávamos, das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós glorificamos por podermos estar aqui juntos, celebrando ao Senhor, nesse último domingo do ano, Senhor. Nós entregamos ele ao Senhor. Dizemos que somos gratos e que estamos preparados para o próximo ano. E que nós possamos cumprir o nosso propósito aqui nessa terra, sendo sal e luz aonde o Senhor nos plantar. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Amém.